Olá, família, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a nossa meditação. Você já parou para pensar, observar quantas coisas que você está vivendo hoje que são consequências de atitudes ou decisões que você tomou em algum momento do passado? Estou falando de coisas boas e até mesmo ruins que nós estamos vivenciando hoje, que são colheitas de algumas coisas que nós plantamos lá atrás. É isso mesmo. Eu quero ler com você Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7. Olha o que Paulo orienta a essa igreja. Olha, diz assim: não erreis. Olha, ele está dizendo: olha, não errem. Não tem desculpa para errar. Não errem. Deus não se deixa escarnecer. Ou de Deus não se zomba, está em algumas versões. Porque tudo, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que o homem plantar ou semear, isto ele colherá ou ceifará. Eu acho que não é uma reflexão talvez muito difícil de nós fazermos e até entender. Porque se você deseja passar no concurso público, o que você deve semear? Estudo, dedicação. Se você quer ter um shape bom, né, que a galera fala nos dias de hoje, o que você precisa fazer? Se alimentar bem, praticar exercícios. Se você quer investir, quer ter uma boa colheita ministerial, o que você precisa fazer? Se dedicar na leitura da palavra e na oração. Entenda que para toda uma reação existe uma ação que deve ser feita anteriormente. A Bíblia é repleta de textos bíblicos que nos orienta acerca disso. Inclusive, eu acabei de lançar um livro, Lei da Semeadura. Se você ainda não leu, eu quero te convidar a fazer leitura desse livro, porque ali eu esmiuço sobre esse assunto. É o que nós chamamos de Lei da Semeadura. Infelizmente, algumas pessoas, quando ouvem falar acerca desse assunto, acham que a Lei da Semeadura se aplica apenas ao dinheiro. Mas o texto que nós lemos é bem claro. Paulo fala, ele fala, olha, tudo que você plantar em recursos, não, ele fala, tudo que você plantar, isto você se fará. Vários homens de Deus plantaram e depois de algum tempo colheram aquilo que eles plantaram. Na vida, e aí eu não falo apenas de igreja e não falo apenas de assuntos espirituais. Volto a falar tudo. Essa lei, ela se aplica em todas as esferas da nossa vida. Emocional, familiar, financeira, ministerial também. Por que não? Nós precisamos ter a consciência de sermos intencionais. Se você quer ter uma colheita de algo no futuro, você precisa começar hoje a realizar o plantio daquilo que você pretende colher. É assim. O que você deseja colher, você precisa plantar. Se você deseja ter bom relacionamento com as pessoas, plante amor. Assim as pessoas vão te amar. Se você deseja ter uma vida financeira estabilizada, plante estudo, plante investimento, plante fidelidade. Plante fidelidade ao Senhor também, porque a Bíblia é repleta de versículos que nos ensina o quanto sermos fiéis a Deus, as janelas dos céus serão abertas em nosso favor. A Bíblia vai dizer que Abraão plantou obediência. E ao plantar obediência, Deus lhe deu um reconhecimento que vai até os dias de hoje. Pastor, eu tenho tido colheitas que foram ruins, que estão sendo ruins na minha vida. Eu plantei muitas coisas ruins no passado e hoje eu tenho colhido elas. Eu vou colher isso pro resto da vida? Não. Entenda que plantio e colheita são ciclos. Se você planta cenoura hoje, depois de um tempo você vai colher.
Mas para que você colha novamente, você precisa plantar novamente cenoura. Então, o plantio e a colheita ela é feita de ciclos. Se você hoje tem tido uma colheita de atitudes erradas que você tem passado, vai chegar um novo tempo, e a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Deus vai te permitir ter um tempo de novo plantio. Na verdade, o tempo do novo plantio é o tempo de hoje. Hoje é o tempo que você tem. Ainda que você esteja vivendo uma colheita ruim, você pode hoje começar a plantar intencionalmente boas coisas para que você venha colher coisas boas. Plante bons relacionamentos, plante boas amizades, plante honra aos seus pais para que os seus dias se prolonguem na terra. Plante uma vida de devoção ao Senhor, de devocional, de oração diária, de leitura da palavra diária, para que você venha colher um momento de derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida, para que você venha colher sabedoria da parte de Deus, para que você tome decisões sábias. Mas, pastor, calma aí, nós estamos vivendo na graça. O senhor está falando para mim que nós colhemos aquilo que nós plantamos, e aonde a graça se aplica nisso? A graça é a favor de Deus. Mas o favor de Deus, a misericórdia de Deus, nem sempre, tá? Isso é muito importante frisar, que ela nem sempre vai anular as consequências das nossas atitudes. Primeiro, a graça sempre existiu. A graça não veio no Novo Testamento. O favor de Deus sempre existiu. Desde a fundação do mundo, recebemos favor de Deus. Vamos lá. Adão peca no Éden. Deus perdoa o seu pecado. Mas mesmo perdoando o seu pecado, Deus o retira do Éden. E a consequência do seu pecado gera morte. Mas ele teve o perdão do seu pecado. Davi, quando ele erra, cometendo adultério com Betseba e matando o seu esposo, depois Davi se arrepende, Deus perdoa o seu pecado. Mas aquela criança morre. E as consequências sobre a casa de Davi continuaram para sempre, mesmo Deus perdoando o seu pecado. Nós precisamos entender que existe o perdão de Deus, mas a colheita daquilo que plantamos, normalmente, na maioria dos casos, nós vamos colher. Então, por que não hoje iniciar uma nova rotina, uma nova semeadura, um novo tempo de plantio, plantio debaixo da orientação de Deus, debaixo dos propósitos de Deus. É o tempo de você passar a orar mais, buscar mais o Espírito Santo, ler a palavra, mais do que ler, nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Olha o que a Bíblia diz, olha, aquele que planta meditação na palavra de dia e de noite, será como uma árvore plantada. Olha a colheita, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dará o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Olha, quem vive a vida de oração, quem planta a oração, Deus fala assim, ó, aquele que me pede, recebe. Olha, aquele que planta batendo, a colheita, a porta se abre. Aquele que planta a busca, colhe encontro. É o que a Bíblia diz. Então, é chegar num tempo que nós precisamos investir naquilo que nós desejamos colher lá na frente. Se você deseja ser um bom profissional no futuro, você precisa se especializar hoje. Como eu falei, quem passa no concurso público se dedica hoje aos estudos, mas se dedicar aos estudos. Pastor, eu quero ser um grande pregador, uma grande pregadora do Evangelho. Gente, oração, leitura da palavra constantemente. Pastor, eu quero ter uma vida longa. Plante honra aos seus pais. Pastor, eu quero ser abençoado financeiramente. Comece plantando fidelidade ao Senhor. Ah, porque eu só vou ser fiel depois que eu receber tanto. Não, se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Olha o que a Bíblia vai dizer
Em 1 Coríntios, ele vai dizer: é aquele que dá semente ao que semeia. Então, não adianta pensar que você só vai semear depois que você tiver a colheita. Não, o processo é o inverso. A semente já foi dada. Até a semente ele nos dá. Então, honre ao Senhor em todos os sentidos. Quando você planta honra, você vai colher honra. Quando você planta honra, Deus vai te dar experiências incríveis. Dedique-se ao seu ministério. Sirva. Ame as pessoas. Não tem como você ter uma colheita ruim, fazendo a vontade de Deus. Gente, dedique tempo diário à oração. Todos os dias. Tire tempo para orar ao Senhor, para conversar com Ele, para ouvir a voz dEle, para ouvir a voz dEle através da palavra dEle. Porque às vezes nós queremos ouvir algo de Deus, mas já foi escrito por Ele. Tem coisas que Deus pode até repetir, mas normalmente Ele não vai ficar repetindo aquilo que Ele já determinou, aquilo que Ele já escreveu, aquilo que já está impresso para a nossa orientação. Aqui tem a resposta para todas as coisas. Dedique semeadura na palavra de Deus, porque aqui está a bússola para a nossa vida. Eu desejo a você colheitas abundantes. Mas não adianta eu profetizar, não adianta eu orar, se você não utilizar as sementes corretas. A minha oração é que Deus te abençoe e que Deus te faça crescer em Cristo.